Você já parou para imaginar o que aconteceria se uma criança abandonada, faminta por dias, se aproximasse do homem mais procurado do México? O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem palavras e transformar completamente sua visão sobre a complexidade da natureza humana. Esta é uma história verdadeira que nunca foi noticiada e que jamais chegou aos documentários e que permanece como um dos segredos mais bem guardados das montanhas de Sinaloa. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer um lado de Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, o Chapo, que desafia tudo o que você pensava saber sobre um dos homens mais poderosos e temidos da história do narcotráfico mundial. Mas antes de seguir, deixe-me fazer uma pergunta que vai te acompanhar por toda esta narrativa. O que você faria se fosse essa criança? Teria coragem de se aproximar do chefão mais perigoso do México apenas por um prato de comida? E mais importante ainda, como você acha que reagiria alguém capaz de comandar um império construído sobre violência e poder absoluto? Interior de Sinaloa, município de Badiraguato, uma quinta-feira escaldante de julho de 2016. O calor sufocante das montanhas castigava sem piedade uma pequena vila esquecida pelo governo, onde as casas de adobe e madeira velha abrigavam famílias que sobreviviam da agricultura de subsistência e do silêncio prudente sobre o que acontecia nas serras ao redor. Entre as ruas de terra batida e poeira vermelha, um menino de apenas 9 anos caminhava trôpego, com os pés descalços sangrando, a roupa imunda rasgada e o ventre côncavo de quem não come há dias. Seu nome era Rafael, mas todos na vila o chamavam de Sombra, um apelido que refletia como ele passava despercebido, invisível, como se nem existisse. Rafael não era uma criança qualquer. Aos 9 anos, já tinha atravessado mais dor que muitos adultos experimentam em décadas inteiras. Sua mãe havia sido morta por uma bala perdida durante um confronto entre grupos rivais quando ele tinha 6 anos. Seu pai, um homem que nunca conseguiu superar o luto, se afundou na bebida e nas drogas até desaparecer completamente das serras, deixando o menino à própria sorte. Desde então, Rafael sobrevivia mendigando restos de comida, dormindo em estábulos abandonados, sendo expulso de todos os lugares onde tentava descansar. Mas aquela quinta-feira seria diferente. O destino havia preparado para Rafael um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma faceta desconhecida de um dos criminosos mais procurados do planeta. Eram cerca de 3 horas da tarde, quando Rafael chegou cambaleando até uma pequena fonda na entrada da vila. O aroma de carne cozida, feijão e tortilhas quentes era uma tortura para suas entranhas vazias. Seu estômago emitia sons desesperados. Aquela fome que corrói por dentro e tira a capacidade de pensar em qualquer outra coisa. Aproximou-se timidamente da janela, onde uma senhora gorda preparava pratos com eficiência mecânica. "Dona", sussurrou Rafael com a voz fraca e trêmula, "a senhora não poderia me dar um pedacinho de comida? Estou com muita fome, não como há 3 dias." A mulher o encarou com um nojo evidente. "Sai daqui, moleque imundo. Você está afastando meus clientes. Se não tem dinheiro, não tem o que fazer aqui. Vai embora antes que eu chame alguém para te dar uma surra." As palavras caíram sobre Rafael como chicotadas. Não era a primeira vez que era tratado assim, mas a fome havia chegado a um ponto crítico, onde a humilhação era preferível à morte. Com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, se afastou da fonda e se deixou cair sentado na calçada irregular, encostando as costas na parede descascada de uma casa abandonada. Foi nesse momento que ouviu o ronco poderoso de vários motores se aproximando. Levantou o olhar e viu algo que faria qualquer adulto tremer. Uma comitiva de caminhonetes blindadas, pretas, com vidros escuros, avançando devagar pela rua principal. O comboio parou exatamente em frente à fonda, e da caminhonete central desceu um homem baixo, de constituição forte, usando roupas simples, mas de qualidade, com um boné puxado para meia à frente e óculos escuros. Sua presença mudou instantaneamente a atmosfera do lugar. Era Joaquim Guzmán, o Chapo, o homem com uma recompensa de $5 milhões sobre a cabeça, o líder do cartel de Sinaloa, responsável por mover toneladas de drogas para os Estados Unidos e por controlar territórios inteiros com mão de ferro. Um homem cuja simples menção do nome
era suficiente para fazer autoridades e rivais recuarem. Mas Rafael, com sua inocência de criança de 9 anos faminta e abandonada, não fazia ideia de quem era aquele senhor. Para ele, era apenas mais um adulto em um mundo que o havia rejeitado sistematicamente. O Chapo caminhou até a fonda com passos firmes, porém tranquilos. Sua estatura pequena contrastava com a autoridade absoluta que emanava. Seus olhos, mesmo atrás dos óculos escuros, pareciam avaliar cada detalhe ao redor. Diversos homens armados o acompanhavam, mantendo distância respeitosa, mas sempre alertas, as mãos próximas às armas, prontos para agir diante de qualquer ameaça. A dona da fonda, que minutos antes havia desprezado Rafael tão cruelmente, agora tremia visivelmente. Ela sabia perfeitamente quem era o homem se aproximando de seu estabelecimento. Naquela região, todos sabiam quem realmente mandava. "Boa tarde, senhora", disse o Chapo com voz grave, mas surpreendentemente educada. "Me vê 15 tacos sortidos, por favor, e 3 águas frescas." Sim, senhor, já vou preparar", respondeu a mulher com voz trêmula, movendo-se com nervosismo para atender o pedido. Foi nesse instante que aconteceu algo completamente inesperado. Rafael, impulsionado por um desespero que superava qualquer instinto de autopreservação, levantou-se devagar e se aproximou do homem mais perigoso do México. Suas pernas magras tremiam, não de medo, mas de fraqueza extrema pela falta de alimentação. "Senhor", murmurou Rafael, com uma voz tão fraca que mal se ouvia. "O senhor poderia me dar um taquinho? Estou com muita fome." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os seguranças do Chapo se tensionaram imediatamente, suas mãos se movendo instintivamente em direção às armas. A dona da fonda empalideceu como se tivesse visto a morte. Os poucos moradores que estavam por perto se afastaram rapidamente, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. O Chapo se virou lentamente para Rafael. Seus olhos por trás dos óculos escuros se fixaram nos da criança faminta. Durante vários segundos, que pareceram horas, ninguém ousou respirar. Todos esperavam o pior. Afinal, este era um homem que havia escapado de prisões de segurança máxima, que havia construído túneis quilométricos, que comandava um exército de milhares de homens armados e que não tolerava desrespeito ou aproximação não autorizada. Mas o que aconteceu em seguida desafiou todas as expectativas. O Chapo tirou os óculos escuros devagar e se abaixou até ficar na altura de Rafael. Seu rosto, marcado por anos de clandestinidade e poder, suavizou de uma maneira que ninguém ao redor jamais havia presenciado. "Como você se chama, garoto?", perguntou com uma voz que havia perdido toda a dureza. "Rafael, senhor", respondeu o menino, sem desviar o olhar daqueles olhos que agora o observavam com estranha ternura. "E onde estão seus pais, Rafael?" "Minha mãe morreu, senhor. Levou um tiro que não era para ela. Meu pai sumiu nas montanhas depois disso. Não sei se está vivo", respondeu a criança com uma honestidade brutal que só as crianças possuem. O Chapo fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo que ninguém esperaria encontrar no homem mais procurado do México. Dor verdadeira. Levantou-se devagar e se dirigiu à dona da fonda, que continuava tremendo atrás do balcão. "Senhora", disse com voz firme, mas sem agressividade, "esse menino pediu comida para você?" Sim, senhor", gaguejou a mulher. "E o que você respondeu para ele?" A mulher não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta. "Eu vou te dizer o que você respondeu", continuou o Chapo, sua voz ganhando intensidade. "Você mandou ele ir embora. Disse que ele estava afastando os clientes, que sem dinheiro ele não tinha o que fazer aqui. Foi assim que você tratou uma criança faminta." A tensão no ar era palpável. Todos sabiam que quando o Chapo se irritava, as consequências podiam ser fatais. "Me perdoe, senhor. Me perdoe", suplicou a mulher com lágrimas nos olhos. "Eu não sabia. Não pensei." "Não pensou", interrompeu o Chapo. "Esse é o problema. Não pensou que esse menino poderia ser seu filho, seu neto. Não pensou que a diferença entre ele e suas próprias crianças é só o azar de ter nascido na família errada." Virou-se para Rafael, que observava tudo sem compreender completamente o que estava acontecendo. "Rafael", disse com voz suave, "você sabe quem eu sou?" O menino balançou a cabeça negativamente. "Eu também fui pobre, também passei fome, também fui desprezado por gente que se achava melhor que eu. E sabe de uma coisa, garoto? Eu nunca vou permitir que uma criança passe fome, quando eu puder fazer alguma coisa.
Dirigiu-se novamente à dona da fonda. Quero que você prepare para o Rafael tudo o que ele conseguir comer. Tacos, quesadillas, arroz, feijão, água, refrigerante, o que ele quiser. E isso aqui, disse tirando um maço grosso de notas. É para que durante os próximos 6 meses, todos os dias, o Rafael possa vir aqui comer o que precisar. Se eu souber que você tratou ele mal de novo, se eu souber que não deu comida para ele, vai ter problema comigo. Entendeu? Sim, senhor. Perfeitamente, respondeu a mulher, pegando o dinheiro com as mãos tremendo. Mas o Chapo não havia terminado. Virou-se para um de seus homens de confiança. Chui, disse, quero que você descubra onde esse menino dorme, se é que ele tem onde dormir. Quero que você encontre uma família boa que possa cuidar dele. E quero que você se certifique de que ele vá para a escola. Sim, patrão, respondeu o homem imediatamente. Rafael observava tudo como se fosse um sonho impossível. Em poucos minutos, sua vida havia mudado completamente. O homem mais poderoso da região havia se importado com ele mais do que qualquer outra pessoa em seus 9 anos de existência. O Chapo se abaixou novamente na frente de Rafael e colocou sua mão grande e calejada no ombro pequeno do menino. Me escuta bem, Rafael, disse com uma seriedade que ia além das palavras. A vida te bateu forte, mais forte do que qualquer criança deveria aguentar. Mas isso não significa que você tem que desistir. Eu vou garantir que você tenha comida, casa e educação. Mas você tem que me prometer uma coisa. O que, senhor? Perguntou Rafael com os olhos brilhando. Me promete que você vai estudar, que vai ser alguém na vida, que vai usar essa chance para ser melhor do que a vida queria que você fosse. Me promete que você nunca vai fazer mal para crianças como você, que nunca vai esquecer o que é estar na sua situação. Eu prometo, senhor, respondeu Rafael com uma convicção que surpreendeu todos os presentes. Bom, disse o Chapo se levantando, o Chui vai cuidar de tudo. Você vai ter uma vida nova, Rafael. Use ela direito. Antes de subir na caminhonete, o Chapo se dirigiu uma última vez à dona da fonda. Senhora, disse com voz grave, quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse menino não é diferente dos seus próprios filhos. A fome dói igual, a humilhação machuca igual, a esperança brilha igual. Da próxima vez que uma criança precisada chegar no seu negócio, lembre desse momento. Lembre que a humanidade se mede por como tratamos os mais fracos. A comitiva de caminhonetes se afastou tão rápido quanto havia chegado, deixando para trás uma cena que mudaria a vida de Rafael para sempre. Mas a história não termina aí. O que aconteceu depois é ainda mais incrível. Fiel à sua palavra, o Chapo cumpriu tudo o que havia prometido. Chui, seu homem de confiança, encontrou uma família para Rafael, um casal de senhores sem filhos que morava num povoado tranquilo das montanhas. Assumiram todos os custos, comida, roupa, material escolar, tudo o que o menino necessitava. Rafael começou a frequentar a escola pela primeira vez na vida. No início foi complicado, tinha um atraso enorme por causa da vida nas ruas, mas mostrou uma inteligência natural e uma determinação de ferro que impressionaram seus professores. A fome havia afiado sua mente, a sobrevivência havia desenvolvido sua esperteza, e agora, com a chance de aprender, florescia como planta no deserto depois da chuva. 6 meses depois daquele encontro, Rafael havia se recuperado completamente. Suas notas eram excelentes, e seus professores não paravam de comentar sobre a transformação do menino que chegara desnutrido e analfabeto, e que agora era um dos melhores alunos da turma. Um dia, enquanto Rafael fazia a lição de casa, na casa de seus pais adotivos, ouviu o mesmo ronco de motores que havia escutado naquela quinta-feira de julho. Correu até a janela e viu as mesmas caminhonetes pretas estacionando em frente à casa. Seu coração começou a bater acelerado, não de medo, mas de alegria. O Chapo desceu da caminhonete central e caminhou até a porta da casa. Quando Rafael abriu, o homem mais poderoso de Sinaloa o olhava com um sorriso genuíno que contrastava dramaticamente com sua reputação. Olá, Rafael, disse com uma calidez que reservava para muito poucas pessoas. Vim ver como você está. Senhor, exclamou Rafael, o abraçando espontaneamente. O Chapo ficou surpreso por alguns segundos, mas depois correspondeu ao abraço com uma ternura inesperada. Sentaram-se na pequena sala da casa e Rafael mostrou seus cadernos, suas provas,
seus desenhos. O Chapo revisou cada página com a atenção de um pai orgulhoso, fazendo perguntas sobre as matérias, incentivando-o a continuar estudando. Rafael disse depois de revisar tudo: "Estou muito orgulhoso de você. Você cumpriu sua promessa. E o Senhor cumpriu a sua", respondeu Rafael, com uma maturidade impressionante para sua idade. "Você gosta de estudar?", perguntou o Chapo. "Gosto muito. Quero ser médico para ajudar crianças como eu", respondeu Rafael sem hesitar. O Chapo sorriu, mas havia algo mais em sua expressão, uma mistura de orgulho e melancolia. "Rafael", disse com seriedade, "quero te contar uma coisa sobre mim, que pouca gente sabe." O menino o olhava com atenção absoluta. "Eu também fui como você. Também fui pobre. Também passei fome. Também fui rejeitado. A diferença é que eu peguei um caminho que não deveria ter pego. Um caminho que me deu poder e dinheiro, mas que também tirou muitas coisas importantes." Rafael escutava em silêncio, sentindo a importância daquelas palavras. Você tem a chance de pegar um caminho diferente, melhor. Tem a chance de ajudar as pessoas sem machucar ninguém, de ser respeitado pelos motivos certos, de construir em vez de destruir. "O senhor se arrepende?", perguntou Rafael, com uma inocência que atravessou o coração do criminoso mais procurado do México. O Chapo ficou em silêncio por vários minutos. Seus olhos, sempre alertas, se perderam em algum ponto distante da parede. "Tem muitas coisas das quais me arrependo, Rafael. Mas sabe de uma coisa que eu nunca vou me arrepender? De ter te ajudado, de ter visto em você o que ninguém mais via, de ter te dado a chance que eu nunca tive." Levantou-se da cadeira e foi em direção à porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez. "Rafael, daqui a alguns anos, quando você for grande, quando estudar medicina, quando ajudar outras crianças como você, quero que se lembre deste momento. Quero que se lembre de que até as pessoas mais perdidas podem fazer algo de bom. E quero que saiba que não importa o que digam de mim, não importa o que aconteça na sua vida, você sempre vai ser como um filho para mim." Essas foram as últimas palavras que Rafael ouviu do Chapo. O homem mais procurado pelas autoridades americanas desapareceu de sua vida tão repentinamente quanto havia aparecido. Mas seu impacto permaneceria para sempre. Os anos se passaram e Rafael continuou estudando com dedicação feroz. Sua história virou lenda no povoado, embora poucos conhecessem os detalhes reais. Terminou o ensino fundamental como o melhor aluno de sua geração, o médio com honras, e ganhou uma bolsa integral para estudar medicina. Quando Rafael tinha 18 anos e estava prestes a entrar na universidade, recebeu uma visita inesperada. Não era o Chapo desta vez, mas Shui, o homem de confiança que havia cuidado de suas necessidades durante todos aqueles anos. "Rafael", disse Shui com solenidade, "tenho algo para você." Entregou-lhe um envelope grosso que continha uma carta e vários documentos. A carta estava escrita à mão com a letra irregular, mas firme, do Chapo. "Rafael, se você está lendo esta carta é porque já é um homem e está prestes a começar sua carreira como médico. Durante estes anos, acompanhei seu progresso de longe, e cada conquista sua foi uma luz na minha vida escura. Junto a esta carta, você encontrará todos os documentos necessários para custear sua carreira completa, suas especializações e tudo o que precisar para se tornar o melhor médico que puder ser. Não é empréstimo, é um presente. O único pagamento que quero é que nunca esqueça de onde veio e que sempre ajude quem mais precisa. Quando for médico, quando salvar vidas, quando der esperança a famílias desesperadas, lembre que tudo começou com um menino faminto que teve coragem de pedir comida para o homem errado na hora certa. Nunca mais nos vimos depois daquela última visita, mas quero que saiba que pensar em você, no seu futuro, no que vai conseguir, foi uma das poucas coisas que me deram paz nestes anos. Seja feliz, Rafael. Seja o homem que eu nunca pude ser." Rafael terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Os documentos mostravam uma conta bancária em seu nome, com dinheiro suficiente para custear não só sua graduação, mas também mestrado e doutorado em qualquer universidade do mundo. Hoje, 15 anos depois daquele encontro que mudou sua vida, o Dr. Rafael Contreras é um dos pediatras mais reconhecidos do noroeste do México. Fundou 4 clínicas gratuitas em regiões carentes. Salvou milhares de vidas e se tornou uma voz importante na luta contra a desnutrição infantil. Em seu consultório,
Pendurado discretamente atrás de sua mesa, há um pequeno quadro com uma frase que poucos visitantes entendem. A humanidade se mede por como tratamos os mais fracos. Cada vez que atende uma criança necessitada, cada vez que toma uma decisão difícil, cada vez que precisa escolher entre o fácil e o correto, Rafael se lembra dessas palavras. Nunca falou publicamente sobre a origem de sua história. Nunca revelou quem foi o homem que mudou o seu destino. Mas também nunca esqueceu a lição mais importante que aprendeu naquele dia. Que dentro de cada ser humano, não importa quão perdido esteja, existe a capacidade de fazer algo bom. Esta é a história real, que você nunca vai ver nos documentários sobre o Chapo, que nunca vai aparecer nos livros de história oficial. É a história que permanece como um dos segredos mais bem guardados das montanhas de Sinaloa. E agora que você conhece essa história, carrega também uma responsabilidade. A de lembrar que cada pessoa que você encontra no seu caminho pode estar precisando exatamente do que você pode oferecer. A responsabilidade de escolher ser como o Chapo foi no seu melhor momento, não no seu pior. Porque em algum lugar, neste exato momento, há uma criança esperando que alguém mostre a ela a mesma compaixão que o Chapo mostrou a Rafael naquela tarde escaldante de julho nas montanhas de Sinaloa.